Olá a todos! Esta é uma apresentação de introdução ao novo Keraring AS. O Keraring AS é a mais nova adição à família de anéis corneanos intraestromais fabricados pela Medifacus e se diferencia pelo efeito progressivo do implante. Para compreendermos melhor a forma de atuação do Keraring AS, é importante recordarmos alguns dos mecanismos de ação próprios de todos os implantes intracorneanos. Esse tipo de implante funciona segundo a conhecida lei das espessuras de Barraquer, que explica todo o mecanismo de ação das cirurgias refrativas a nível corneano. Segundo essa lei, para corrigir miopia, ou podemos remover tecido do centro da córnea ou adicionar tecido na periferia. E os anéis atuam, então, pela adição de tecido na periferia, o tecido adicionado sendo o anel em si. Contrariamente, para a correção de hipermetropia, podemos ou adicionar tecido ao centro ou remover tecido da periferia da córnea. Na década de 60, na Rússia, Blavatskaya propôs o primeiro nomograma de implante de anéis intracorneanos para correção de miopia. Naquela época, os implantes ainda feitos de tecido corneano congelado. A experiência de Blavatskaya foi muito interessante porque ela demonstrou que, aumentando-se a espessura do anel ou aumentando-se a quantidade de tecido adicionado à periferia, acontecia um aumento da correção refrativa. Então, quanto maior a espessura do implante, maior era a correção obtida. Então, nós aprendemos que, ao menor diâmetro, temos mais efeito e quanto mais espessura, temos maior efeito de aplanamento sobre a córnea. O Keraring AS possui uma zona ótica de 5 mm, um comprimento de arco de 160 graus, a largura de base de 600 micra, tem a seção triangular clássica do Keraring, possui uma espessura progressiva que varia de 150 a 250 ou 200 a 300 micra no mesmo segmento. O sentido de aumento da espessura pode ser tanto horário ou anti-horário. E como vocês podem observar, esse implante ele tem um detalhe em seu desenho que configura a forma de uma seta. E o sentido da seta indica o sentido da progressão da espessura, que pode ser horário ou anti-horário. Por exemplo, esse é um Keraring AS que tem a sua espessura variando de 200 a 300 micra em sentido horário. E esse é um Keraring também 200, 300 micra, mas que a espessura varia no sentido anti-horário. A espessura progressiva do Keraring AS produz um efeito de aplanamento também progressivo, permitindo assim uma melhor customização do tratamento segundo as necessidades de cada caso. O efeito do implante aumenta progressivamente com a espessura do mesmo. Em relação ao planejamento cirúrgico, como é ilustrado no nomograma Keraring, a escolha do implante é feita com base numa classificação de assimetria corneana segundo o meridiano de referência, que normalmente é o meridiano topográfico mais curvo, que nessas imagens é representado pela linha negra. Nós temos o tipo 1, que está à esquerda, no qual 100% da ectasia está em um dos lados. Nós temos o tipo 2, onde existe uma distribuição de mais ou menos 20% a 80%. O tipo 3, com uma distribuição de 40% a 60%, e o tipo 4, com uma distribuição simétrica em ambos os lados. Basicamente, quanto mais assimétrica a córnea, mais assimétrico deve ser o implante de anéis. E hoje nós possuímos uma ampla variedade de comprimentos de arco para atender a todas essas necessidades. Então vamos ver alguns exemplos. Esse é um tipo 1, no qual nós podemos observar 100% da área ectásica em um lado do meridiano mais curvo, e segundo os nomogramas, esse tipo de caso vai receber apenas um implante
de um arco normalmente de 160 graus ou, em determinadas ocasiões, o implante de um segundo segmento de menor arco para ajudar na correção de altos astigmatismos. No outro extremo, quando nós temos uma topografia mais simétrica, nós vamos também fazer implantes simétricos. Nesse caso, implante de 2 segmentos, de mesmo arco e mesma espessura. Vamos ver alguns casos práticos. Temos aqui um olho esquerdo com um cone oval inferior temporal, um tipo muito comum de ceratocone, e podemos observar que temos o meridiano mais curvo em torno de 50 graus, demonstrando uma distribuição tipo 1, ou 100% da ectasia localizada em um dos lados do meridiano mais curvo. Segundo o nomograma, a abordagem clássica para esse tipo de caso é o implante de um segmento, normalmente 160 graus, do lado inferior temporal, com a possibilidade de um outro segmento de menor arco e espessura do lado oposto, naqueles casos onde o astigmatismo é muito elevado. Contudo, se nós observarmos essa córnea mais de perto, nós vamos observar que existe uma grande assimetria corneana ao longo da área onde o segmento de 160 graus é implantado. Podemos observar pela ceratometria que ao redor das 3 horas nós temos uma curvatura de 55 dioptrias e na mesma zona óptica, às 6 horas, temos uma curvatura de 61 dioptrias. Esse é um caso típico e clássico de boa indicação para o Keraring AS. Nós sugeriríamos então o implante de um segmento de 160 graus com espessura progressiva horária, de forma a obtermos um efeito maior do lado inferior do que do lado temporal. Buscamos então mais efeito onde a córnea é mais curva e um efeito menor onde a córnea é menos curva. Um outro exemplo, nesse caso temos uma distribuição praticamente simétrica, um tipo 4 de ceratocone, onde tanto do lado nasal quanto do lado temporal, considerando-se o meridiano mais curva 90 graus, observa-se uma distribuição simétrica da ectasia. Nesses casos também a abordagem clássica é um implante de 2 segmentos de mesmo arco e mesma espessura. No entanto, novamente, se formos observar mais de perto essa córnea, nós podemos ver que existe uma grande assimetria de curvatura ao longo da área de implante. Se nós traçarmos uma linha horizontal, podemos ver que na área pupilar a curvatura varia de cerca de 45 até mais de 50 dioptrias do lado inferior. Isso também sugere a utilização de Keraring AS, para termos novamente maior efeito do lado inferior e um menor efeito do lado superior, onde a córnea é mais plana. O Keraring AS pode então ser utilizado em todos os casos onde se observe uma assimetria da curvatura corneana na área do implante. Nós podemos destacar alguns fenótipos que têm melhor indicação para a utilização de Keraring AS. À esquerda nós podemos observar um bow tie assimétrico, também chamado de snowman ou boneco de neve. Ao centro um cone oval, que é bastante frequente, também chamado de tipo pato, e à direita uma pelúcida ou um cone mais periférico assimétrico, também chamado de croissant. Todos esses fenótipos de ceratocone podem se beneficiar do implante de Keraring AS. O implante sendo então feito com a área de maior espessura do implante, aonde a córnea é mais curva e necessita então de um maior efeito de aplanamento. O Keraring AS tem os mesmos critérios de indicações e contraindicações do Keraring tradicional.
ele é implantado pela mesma técnica cirúrgica, seja manual ou assistida por laser de Fento II. Ele dispensa, por isso, uma nova curva de aprendizagem e proporciona um maior nível de customização do remodelamento corneano de acordo com a necessidade de cada caso. Isso quer dizer que com Keraring AS nós esperamos obter melhores resultados, tanto visuais quanto refracionais. Muito obrigado por sua atenção e espero que você possa considerar o Keraring AS nos seus próximos casos.